Momento Gospel. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar, traga-o a mim, o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas mesmo assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Ainda hoje Deus pode dar visão aos cegos. Foi quebrantado
Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 57 minutinhos, 17h57. Uma ótima tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você, ouvintes do programa Falando de Jesus, a você que está no bairro de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Colina de Laranjeira, Chico City, Vista do Mestre. A você que está na praça pública, a você que está no comércio, a você que está fazendo a sua caminhada, a você que está na academia popular, a você que está nos ouvindo no balneário de Carapebus, Novo Horizonte, Cidade Continental, a todos do bairro de São Diogo, a você que nos ouve com certeza no bairro de Jardim Carapina, a você que está aí no bairro de Fátima, a você que está no Rosário de Fátima, a todos do bairro Boa Vista, também aos nossos amigos ouvintes do bairro André Carlone, a você de Jardim Tropical, a todos que nos ouvem neste momento, também aí no bairro de Central Carapina, aí próximo também aí da Constru Líder. Um abraço meu grande amigo Ananias. Um abraço para você que está nos ouvindo aí no bairro de Maria Nilbe. Um abraço aí para você que está aí na Avenida Guarapari, na Avenida Argentina, a todos que nos ouvem no Planalto Serrano, na quadra 37, a todos que nos ouvem em Vista da Serra 1, em Vista da Serra 2, e com certeza a você que está nos ouvindo neste momento também aí na Avenida Planalto, na Avenida Cachoeiro, na Avenida Montanha. E com certeza convido você neste momento para emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração para mais uma palavra de Deus no programa Falando de Jesus, da edição de segunda-feira, exatamente no dia 14 de dezembro do ano de 2015, ok? Quero mandar um abraço para o meu amigo Cleiton, esse é o nosso novo parceiro, novo amigo, novo companheiro e novo garotinho que está nos auxiliando, fazendo parte aí da família popular, ele que está lá no Estúdio 3, em Novo Horizonte, exatamente acompanhando a programação do programa Falando de Jesus e também nos dando suporte técnico, ok? Mandar um abraço para todos que estão neste momento saindo do seu trabalho, chegando do seu trabalho, a você que está exatamente no ponto de ônibus, próximo de uma caixa de som. Enquanto o ônibus não vem, então eu convido a você a fazer parte conosco do programa Falando de Jesus, onde com certeza Deus vai usar, e também o irmão Amauri, ele é o portador da palavra de hoje, ele vai estar trazendo para nós a mensagem que Deus quer que nós ouvimos. Agora na Serra são exatamente 18 horas, e se são 18 horas, está na hora de agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos alimentado. Independente da nossa cor, da nossa raça, do nosso poder aquisitivo, independente do nosso credo, Deus sempre está acima de tudo para todos. Seis horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.
Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor.
na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chamam pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando atira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar e torná-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque os ouvis. E diziam outros: estas palavras não são de demônios. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A igreja pode se assentar. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo, um nome sobre todo nome, o nome a qual a igreja de Cristo existe, porque houve uma atitude de um homem a qual Deus entregou na mão dele, que é o seu Filho Jesus Cristo, a entregar a sua vida por cada um de nós, para que nós estivéssemos a vida eterna através de Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário conhecer Jesus, é necessário buscar a sua palavra, é necessário conhecer os seus preceitos, os seus conceitos, para que você não venha a ser enganado. Pois muitos se dizem que estão na direção de Deus, mas não estão. São mercenários. Como o Senhor fala, o mercenário, ele não tem preocupação com a ovelha. O mercenário, ele só tem a preocupação em ganhar. Pois, se for fonte de lucro para ele, tranquilo. Mas Jesus diz que o mercenário, ele não tem amor às ovelhas, mas o Senhor sim. Ele é o bom pastor. Ele tem piedade das ovelhas, e ele tem compaixão de cada uma delas. Mas, para que o Senhor venha conhecer a nós, e nós o conhecermos, é necessário uma estreita e perfeita união que vem através da palavra. Pois muitos aí fora, se você perguntar assim: você ama a Deus? Vão dizer para você assim: eu amo a Deus. Para qualquer pessoa você vai perguntar isso, você vai dizer que ama a Deus e vai dizer que ama. Mas na epístola de João fala que aquele que diz que ama a Deus e não conhece as Escrituras é mentiroso, e nele não está a verdade, pois não pode amar a quem não conhece. Pois o Senhor fala que as minhas ovelhas me conhecem, mas para conhecer o Senhor, para ouvir a sua voz,
para ir adiante, para a salvação, para passar na porta, que é Cristo Jesus, para passar pela porta, é necessário conhecê-lo de íntima compaixão. Intimamente tem que haver esse conhecimento. Para que conheça Jesus Cristo, é necessário pagar um preço das Escrituras, é necessário pautar a sua vida por ela, é necessário caminhar por ela, é necessário viver por ela, porque sem ela nós estamos em trevas. Pois a palavra fala que o mundo jaz no maligno. E ele diz que lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho é a sua palavra. E sem a palavra de Deus não conseguiremos andar sobre esta terra. O mundo anda sobre esta terra, mas anda na escuridão das trevas. Nós andamos sobre esta terra porque a palavra de Deus faz parte da nossa vida. E o Senhor nos mostra, Ele nos mostra as astutas ciladas do maligno. Pois a palavra, ela é a lâmpada, então ela clareia nas trevas, e as trevas, elas se dissipam, as trevas não prevalecem contra a luz, mas as trevas, elas são dissipadas, pois quando você é um servo do Senhor e caminha pela palavra de Deus, todas as astutas ciladas do maligno podem vir contra a sua vida, mas não vai prevalecer. Ela pode vir por um caminho, mas por 7 fugirá de ti. Deus fala que você tem que andar segundo os seus preceitos e conceitos dos estatutos da sua palavra. Ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e sem elas não há vida. Sem elas não há vida. Muitos dizem assim: eu tenho o Espírito Santo. Amém. Você conhece a palavra de Deus? Você vive pela palavra? Não consigo ler a Bíblia, não consigo ler a palavra. Como? Mas como você tem o Espírito Santo se você não tem a palavra? Porque ambos andam junto. A palavra de Deus é a água. O Espírito Santo, fala em Gênesis, que o Espírito pairava sobre a face das águas. A água simboliza a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele paira sobre ela. E se a palavra está dentro de você, o Espírito Santo paira sobre a sua vida. E nenhuma treva pode prevalecer contra a sua vida. Nem está em você, nem contra você. Pois a palavra de Deus, ela é luz. Mas se é luz, não podemos andar em trevas. Versículo 1 diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por a outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, mostrando que só há um caminho para se passar. Não há desvios. Isso significa, muitos dizem aí fora, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Com esse texto, joga por terra que diz que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus fala que há um caminho só e tem que passar pela porta, e Ele é a porta. Não há outro caminho para você passar a não ser pela porta, e para passar por esta porta, ela é estreita e apertada, e haverá momentos que você vai deixar pedaços da sua carne nesta porta, para passar por ela. Não é por outro caminho, pois Jesus fala que outro caminho que alguém tente entrar é ladrão, é salteador. Então, só há um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário buscar a conhecer Jesus Cristo, a sua vontade, os seus preceitos, os seus conceitos, para que possa passar por esta porta. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecer a voz do Senhor significa não ouvir mais os seus pensamentos, a sua própria vontade,
Mas a vontade de Deus que prevalece sobre a sua vida, isso sim é ouvir a voz de Deus, é ouvir o que a palavra fala, é ouvir o que o Senhor direciona os teus passos a cada dia, não a sua razão, não os seus conceitos, porque os nossos conceitos e preceitos para Deus não servem para nada, porque as nossas maiores obras perante o Senhor é como trapo de imundície. Nós temos que buscar andar segundo a vontade de Deus. E andar segundo a vontade de Deus significa anular a nossa vontade, anular os nossos conceitos e preceitos, anular os nossos achar, que muitas pessoas dizem, eu não acho isso, eu não acho dessa forma. A Bíblia não foi pautada no achismo, a Bíblia foi pautada na verdade, e a verdade é um prumo único, a verdade não se negocia. A mentira prevalece até quando a verdade não chega, pois quando a verdade chega, a mentira cai por terra. E muitos têm vivido numa mentira. Muitos estão dentro de igrejas, levantando a mão para o alto, louvando, pulando e cantando, e achando que naquele grande dia vão ser arrebatados. Pois Deus não tem compromisso com o homem e nem com a mulher. Deus não tem compromisso, Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pois se você cumprir com ela, a minha palavra se cumprirá na sua vida todos os dias. É algo que tem que ser praticado para que Deus venha se revelar a você. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era e o que lhes dizia. E tornou, pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aí, que estes homens naquela época disseram, tem demônio. Pois ele falou de uma forma em parábola, para que alguns entendessem e outros não. Pois aquele que estivesse ligado em espírito, ia entender nessa primeira parte. Mas aquele que estivesse na carne, não ia entender o que Jesus estava falando. Pois Jesus, ele era espiritual. Jesus estava trazendo uma palavra de vida eterna. Ele estava trazendo uma palavra não de si próprio, mas do Pai que revelou a ele. Trouxe para que nós viéssemos a nos consertar a cada dia. Trouxe para aqueles homens que eles viessem se converter dos seus maus caminhos. E trouxe de uma forma para que alguns entendessem e outros não. Mas quando ele viu que muitos não entenderam, ele abriu da forma conforme ele queria mostrar. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O que o Senhor está dizendo? Que aquele que conhece Jesus intimamente, que busca Ele de toda inteireza de coração, que dobra o seu joelho em casa, que busca o Senhor a sua face, que medita na sua palavra, que ora, que pratica a palavra de Deus, esta é a ovelha que o Senhor conhece, esta é a ovelha que conhece a Jesus. Mas para que isso aconteça, temos que praticar esta palavra, temos que praticar a leitura da palavra, temos que praticar a oração. É um ato que tem que ser feito para que haja uma intimidade estreita, para que o Senhor possa permitir que nós passássemos por esta porta que é Ele, pois haverá tempos difíceis que muitos na caminhada enfraquecerão, muitos enfraquecerão. Por quê? Pois não vão buscar a palavra que vai fortalecer os seus ossos, a sua carne, o seu espírito, para estar de pé. Pois o que vai te prevalecer de pé é esta palavra. É a palavra de Deus que vai te sustentar de pé diante do dia mau. É a palavra de Deus que vai te sustentar diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, diante de qualquer palavra lançada contra a sua vida. É a palavra de Deus que vai te sustentar. Mas não é palavras persuasivas dos homens.
Não é palavras lançadas ao vento, mas a palavra de vida eterna, que é através de Jesus Cristo. Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem, achará alimento. Achará alimento. Que alimento é este? No final dos tempos haveria fome e sede, não de comida, nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. É este alimento que nós estamos necessitados a cada dia. Por isso o Senhor tem dito a cada dia neste culto, neste púlpito, que a palavra é que vai te conduzir para a vida eterna. É a palavra que vai abrir os teus olhos diante de todas as astutas ciladas do maligno, diante de todas as aflições. É a palavra que vai abrir o teu entendimento, a tua capacidade de agir, de falar, de proceder em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares onde você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, em qualquer lugar. O Senhor quer que você conheça a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E tem usado a vida de muitos homens que se dizem homens de Deus. Muitos homens que se dizem homens de Deus e são maçons. São homens que estão na maçonaria. Homens que se dizem homens de Deus e estão no meio de algo satânico. Como pode isso? Como pode? Mas a Bíblia diz. A Bíblia falou que isso iria acontecer. Muitos virei em meu nome, lobos em pele de cordeiro, que fariam do povo negócio, massa de manipulação. É o que está acontecendo hoje, sim ou não, igreja? Não está como uma massa de manipulação? Eles estão induzindo o povo a pecar, estão induzindo o povo a errar, estão induzindo o povo a não ter a salvação eterna, estão induzindo as pessoas a depositar a sua fé em objetos, em um copo d'água, em algo que não tem valor, algo que para Deus isso não é nada, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza é a qual daquilo que não se vê. A fé não é palpável. A fé, ela não é palpável. A palavra de Deus, ela é autossuficiente e não precisamos de mais nada, só do Senhor através da palavra. Mas muitos têm vendido o sangue de Cristo. O diabo tem usado muitos homens para destruir a obra de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, para que não tenha vida e a tenha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. O Senhor, ele veio para dar vida e veio para dar com abundância. Como isso? Não esteis ansioso pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Observai as aves do céu, não plantam, não colhem, nem semeiam, e o Pai que está no céu não as sustentam. O que tem mais valor, as aves do céu, ou vós, que é semelhança à imagem de Deus? Mas muitos estão seguindo as suas dissolução, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E qual é o caminho da verdade? Como blasfemado o caminho da verdade? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é que há salvação e só através dele. Mas eles estão induzindo as pessoas ao caminho do erro. E como isso? As pessoas estão depositando a sua fé em objetos. As pessoas estão indo para a igreja não para adorar a Cristo, não para a salvação eterna, mas para aquilo que ela pode conquistar, para aquilo que ela pode almejar, um carro, uma casa, um emprego público, ou qualquer coisa que há o desejo ardente no seu coração. Jesus Cristo não é barganha. Jesus Cristo, ele veio para dar vida
e vida com abundância. Mas muitos estão seguindo as dissoluções de Satanás. Estão seguindo porque estão atrás de algo material. Ele diz na sua palavra, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale isso? Pois você tem que ter o tempo para o Senhor. É necessário haver esse tempo da busca da palavra, da oração. É necessário essa intimidade com Deus. É necessário este estreito relacionamento. É necessário. Pois o Senhor, Ele quer se revelar a cada um de nós, mas mediante a busca individual de cada um. Mas é necessário que venhamos fazer a nossa parte, porque o Senhor já tem feito a parte dele. E a parte dele tem nos guardado de pé. Ele tem nos livrado, Ele tem guardado nossa entrada, nossa saída, tem guardado nossa ida ao nosso trabalho, nosso retorno, Ele tem guardado os nossos filhos, Ele tem guardado a nossa casa, Ele tem feito coisas tremendas e poderosas. E mesmo assim, nós não temos buscado como devemos buscar. Pois nós não estamos dentro da igreja por um costume, não estamos dentro da igreja para fazer números, mas estamos dentro da igreja para herdar a vida eterna, para buscar o ensinamento de Cristo Jesus, para aprender da sua palavra como andar sobre esta terra e para que possamos entrar pela porta estreita que é Cristo Jesus. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. É necessário, irmãos, é necessário esta íntima relacionamento com o Senhor. É uma intimidade estreita para que o Senhor possa te conhecer verdadeiramente, para que você possa conhecer o Senhor intimamente, como você conhece a sua esposa, como você conhece o seu marido, como você conhece seus pais, como você conhece aqueles que estão vivendo com você. Pois você não pode dizer a que ama se você não o conhece, e só se revela através da Escritura. Muitos falam que amam, mas não conhecem a Escritura, porque não há outro meio de conhecer Jesus a não ser se não for pela sua palavra. Então é necessário abrir mão de um tempo para buscar a sua face. É necessário ter esse tempo individual para cada um, para a esposa, para o marido, para os filhos, para buscar a face de Deus, para se humilhar e buscar Ele, para que Ele possa se revelar em plena comunhão. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha a intimidade que Jesus fala que nós teríamos que ter com Ele. Ele diz no versículo 15, assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha a intimidade. Então ele diz que nós temos que conhecer Ele da mesma forma. E o Senhor, por amor às nossas vidas, Ele entregou a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele abriu a porta de salvação para que possamos nós entrarmos por ela. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora somos nós, esse versículo aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que significa isso? Que o Senhor estava se revelando para os judeus, que é o povo escolhido, os 144 mil, o povo escolhido de Deus. Mas aqui, Ele abriu para nós. Ainda há
ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Mostrando que o Senhor ia alcançar as nossas vidas. Não foi exclusivamente para os judeus, mas a palavra de Deus também fala: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas lhes dou o poder a todos aqueles que me receberem, a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lhes dou o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos me receberem, lhes dou o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus abriu um leque para que alcançassem as nossas vidas. Pois o povo escolhido desprezou, o crucificou, e ele abriu um leque para alcançar as nossas vidas. Mas por uma promessa a Abraão, uma promessa a qual foi feita naquele tempo, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e a sua palavra é verdade, é a verdade. Ele vai salvar 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Então foi feito isso. Aí ele vem e abre esse leque para nós. Glórias a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. O Senhor, Ele fez isso por amor. Um amor tamanho que Ele entregou a sua vida por nós. Ele se passou por aflições. Ele sabia de tudo que iria passar. Ele disse: o Espírito está pronto para passar por tudo isso, mas a carne é fraca. A carne é fraca para as aflições que ele iria passar. Mas o Senhor fortaleceu ele, o seu espírito, para que ele prevalecesse sobre tudo aquilo que ele teria que passar por mim e por você, para abrir esta porta de salvação. Pois se ele não quisesse entregar a sua vida, ele não faria. Mas ele fez porque ele ama o Pai e quis fazer a vontade do Pai, e ama a cada um de nós. Por isso que fala a sua palavra. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, ele diz que ele tinha poder para dar a sua vida e para tomá-la de volta. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, Ele deu o seu Filho. Por um amor, Deus amou o mundo de tal maneira, foge da compreensão humana. Isso foge da compreensão humana. De tal maneira que deu o seu Filho único. Quem teria coragem de fazer isso? Nenhum de nós. Mas o Senhor, por amor a cada um de nós, Ele entregou o seu Filho para abrir esta porta de salvação. E o mínimo que nós devemos fazer, o mínimo, é nos conduzir para esta porta, pois a porta está aberta. A porta da salvação está aberta, mas cabe a cada um de nós nos conduzir para ela. Jesus já fez o seu papel, ele já cumpriu cabalmente com a vontade do Pai, ele entregou a sua vida, abriu a porta de salvação. Cabe a cada um de nós anularmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos preceitos, para poder nos conduzir para a vida eterna, para a porta que é Cristo Jesus, através da sua palavra.
Então é necessário nos desprendermos de nós mesmos. E este caminho é estreito e apertado. E não há outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então não há outros caminhos. O único caminho que te conduz à salvação é através de Cristo Jesus. Como? Como vamos nos conduzir a Cristo Jesus? Através da palavra. É a palavra que é o mapa que vai te conduzir para a salvação, para a porta que é Jesus Cristo. Não há outro caminho que você possa burlar. Não há. Não há outros. Como dizem, eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só há um caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho. Quando ele fala eu sou o caminho, é definido. Não há outros. Eu sou o caminho, a verdade, porque não há mentira em mim. E vida. Porque quando você conhece Jesus Cristo, Ele diz que Ele é o caminho. E você começa a caminhar. Quando você começa a caminhar, você passa a ter vida. Você passa a ter vida na presença do Senhor. Porque quando nós estávamos no mundo, éramos mortos espiritualmente. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a acertar o caminho. E começamos a conduzir a nossa vida por esse caminho. E quando nós buscamos cada vez mais intimidade com Deus, passamos a ter vida e experiências com Ele. Passamos a ter vida. E conforme nós temos vida a cada dia, conhecendo através da verdade, que é Jesus Cristo, toda mentira da nossa vida cai por terra. Toda mentira que nós vivíamos no mundo cai por terra. Todos os preceitos e conceitos que nós tínhamos no mundo, na nossa razão humana, cai por terra, porque era mentira. Porque a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Então, Jesus, Ele é o caminho, mas é necessário buscarmos a sua palavra, pois Ele é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas e nós conhecemos esse pastor. Então, a partir de hoje, vamos buscar o Senhor como nunca buscamos na nossa vida. Buscar essa intimidade com Deus, para que possamos ouvir do Senhor dizer: esta é uma ovelha minha. Esta é uma verdadeira ovelha minha, porque conhece a minha voz, conhece a minha palavra, conhece os meus preceitos e conceitos e anda segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Não anda segundo a sua vontade, mas anda segundo a vontade do meu Pai. Então é necessário anularmos a nós mesmos e fazermos a nossa parte, porque Jesus Cristo já cumpriu cabalmente com a sua palavra. Ele cumpriu com o mandado do Pai. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para abrir a porta de salvação. E cabe a cada um de nós agora buscarmos esta salvação e encaminhar a nossa vida para esta porta, que é através de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome de Jesus. Perdoa